Fala devs, tudo bem com vocês? Se vocês quiserem aprender a fazer esse tipo de transição muito massa aqui, é o que a gente vai ensinar no vídeo de hoje. Olha só, ela cria a parte nessa posição aqui, eu posso até modificar, olha só. E ele vai modificando não só o tamanho, mas a cor e a rotação da parte para ficar igualzinha essa parte do final, ó. Isso tudo em tempo real. Se eu rotacionar essa parte para cá, ela começa a rotacionar, olha lá, para se encaixar na parte final também. Então, bora pro vídeo. Vamos começar colocando duas partes aqui no nosso workspace, tá? E aí, ó, as duas dentro do workspace. Dentro do workspace, eu vou criar uma pasta chamada parts, tá? E aí eu vou colocar essas duas partes aqui dentro. A primeira, eu vou colocar o nome de início, tá? E a segunda, o nome de final. A início, então, eu vou mudar a propriedade dela aqui, brick color, né, para um azul. Pode ser esse really blue aqui, tá? E aí a do final, eu vou mudar o brick color dela para um vermelho. Bom, então feito, a gente já criou aqui as nossas partezinhas que vão ser o começo e o final da nossa animaçãozinha. Bom, início e final. Além disso, vou selecionar as duas partes, vou vir aqui em propriedades e vou colocar ancorado. Por quê? Porque o que acontece? Agora eu vou desfazer o que eu fiz para vocês terem, vocês verem qual a diferença desse ancorado, tá? Que esse aqui é ancorado. Ó, se eu der um teste aqui, ó, eu não ancorei as partes. Assim que o teste começar, as partes caíram no chão, tá? Eu não quero que elas caiam, eu quero que elas se mantenham paradas no ar, né? Então, para isso, eu vou selecionar as duas, vou vir em propriedades, coloco o ancorado, ó, vou dar o teste. Bom, tá rodando o teste, olha lá, elas estão paradinhas no lugar, não caíram, tá? O ancorado, basicamente, ela ignora a força, a gravidade e tudo mais, ela fica no lugar dela ali paradinha. Bom, feito isso, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e dentro do Server Script Service, eu vou criar um script, tá? E aí ele vai ser main server, como sempre. E aí eu vou declarar, primeira coisa de tudo, eu vou declarar essa pasta partes aqui, tá? Pra gente saber onde é que ela tá. Bom, então, vamos lá. Essa pasta partes está em game.workspace, certo? Então, workspace. Opa, eu tenho que dar um nome para essa variável, né? Então vamos de novo. Então aqui, ó, parts recebe game.workspace.parts, tá aqui. Então essa é minha pasta parts, tá? Então aqui eu vou colocar, eu vou trocar o nome dessa variável para ficar mais fácil. Eu vou colocar assim, ó, pasta, tá? Daí fica bem visível aqui. Antes de qualquer coisa, o que a gente vai usar para fazer tudo isso? É o princípio desse vídeo, é o Twin Service, tá? Então, vamos invocar, né? Vamos trazer esse Twin Service para cá. Como assim trazer esse Twin Service para cá, Dev? Bom, é fácil. Dentro do Roblox existem esses services e a gente pode importar eles para dentro do nosso script para a gente poder utilizar ele, tá? Vou até dar um zoomzinho aqui para vocês conseguirem ver melhor. Bom, Twin Service é um serviço do Roblox, tá? Ele recebe game. Pra gente pegar serviço é sempre game, 2 pontos, porque é uma função, get service. E aí dentro aqui do parâmetro a gente vai passar o nome do service, ou seja, o nome do serviço que a gente quer pegar. Nesse caso, Twin Service, tá? Bom, pegamos então o Twin Service. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai, primeiramente, vamos tentar só mover a parte de um lado do início, que é o azul, para o final, que é o vermelho, tá? Então a gente vai criar uma parte a cada 1 segundo e ela vai percorrer do início ao final, né? Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, então, ó, while, tá? Wait 1, ou seja, enquanto espera 1,
do, que é faça. A gente dá um enter, então aqui dentro ele vai ficar repetindo isso aqui, é um laço de repetição, tá? Ele vai ficar repetindo isso aqui, esperando sempre um segundo para repetir de novo, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro a gente precisa, na realidade, a gente quer fazer aqui dentro é passar a parte de um lado para o outro. Mas primeiro a gente vai criar uma coisa chamada Twin Info. Que é o que é o Twin Info? Que é basicamente é o que usa no Twin Service, tá? Que é isso aqui. Então, ó, local, a gente vai criar um novo Twin Info recebe Twin Info.new, tá? Então a gente está criando um novo Twin Info. E o que vem aqui dentro? Bom, o primeiro é o tempo que vai demorar para essa animação ocorrer. Nesse caso, eu quero que demore 2 segundos para essa animação ocorrer, tá? Além disso, eu posso colocar aqui também alguns outros aspectos dessa animação. Por enquanto eu não vou trabalhar com isso aqui, tá? Eu só vou colocar que eu quero que demore 2 segundos para isso ocorrer, beleza? Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai criar uma nova parte. Então, local nova parte recebe instance.new e aqui dentro parte. Até aqui nada de novidade, né? A gente está criando uma instância nova chamada parte, que é justamente uma partezinha, né? E aí se eu colocar uma vírgula aqui, ó, workspace, o que isso aqui faz? Bom, eu estou criando uma parte dentro do workspace, tá? Quando eu coloco uma vírgula, o que vier depois aqui é onde eu vou criar isso, tá bom? Então eu criei uma parte no workspace. Beleza, já criei a minha parte no workspace. O que eu vou fazer? Eu vou botar a posição dela como sendo a mesma posição da início aqui, tá? Então, para ela começar no início, obviamente. Então, nova parte, ponto, position, recebe, daí, pasta, ponto, início, ponto, position, tá? Por que pasta, ponto, início, position? Porque tá dentro daqui da nossa pasta de partes, né? E a início, e eu pego a posição do início e atribuo essa minha nova parte aqui. Então, se a gente só rodar aqui por enquanto, o que vai estar acontecendo? Ó, eu vou rodar, vocês vão ver que vai começar a criar umas partes cinzas aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Eu tô criando várias partes cinzas aqui, ó. E é isso, a cada um segundo ela cria uma. Mas a gente tem que fazer mais algumas outras coisas. Além de criar a parte, a gente tem que tirar dela a propriedade que ela pode colidir, tá? Então, nova parte, ponto, quem colide recebe false. Bom, então vamos ver o que acontece agora. Se ela não pode colidir, ela não vai empilhar aqui, vocês concordam comigo? Ela vai começar, ó, a cada um segundo ela vai caindo. Só que daí eu não quero que ela caia. E a gente já viu no começo, então, que quando eu quero que algo pare no lugar, basta, né, que eu faça nova parte, ponto, anchored igual a true. Então, ancorado, eu vou ancorar a minha parte, certo? Com a minha parte ancorada, a partir de agora, se eu voltar aqui, eu vou estar criando partes que elas não vão empilhar, porque elas não colidem, mas elas não vão cair também. Então elas ficam exatamente dentro, fica até meio estranho, meio bugado aqui, né? Mas basicamente é isso, elas estão dentro ali do meu início, tá? Várias partes estão sendo criadas. Então, isso já está acontecendo. E agora, como que a gente faz para essa parte viajar daqui onde ela está sendo criada até a parte do final? Bom, muito simples. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu Twin Service, vou 2 pontos, porque é uma função, e vou chamar aqui, ó, create, ou seja, criar. Mas eu vou criar um novo Twin Service, né? Então, eu vou atribuir ele a uma variável, tá? Então, é a variável chamada transição ou transição, é porque não se cedilha e acento não dá para colocar, então transical, tá? Transição. Então, eu crio uma variável chamada transição e crio um Twin Service atribuindo nessa variável, tá? E o que eu coloco aqui dentro desse create? Bom, primeiro, eu preciso passar para esse Twin o que eu quero mexer. Bom, eu quero mexer a nova parte, então, nova parte, tá aqui. Além de mexer a nova parte, o que eu coloco aqui dentro? Bom, eu tenho que colocar
lembra que eu falei para vocês o twin info aqui, ó? Porque é aqui que tá falando o tempo, né, da minha transição. Então, esse novo twin info é o próximo aqui. Então, novo twin info, tá? Bom, e além do novo twin info e da parte, o que vem aqui dentro? Eu vou abrir e fechar uma tabela. E aí, dentro dessa tabela, eu escolho qual propriedade eu quero transicionar, tá? No caso, quando eu tô falando em mexer uma parte, eu quero mexer então a posição dela, né? Então, o que lida com posição? Qual a propriedade que vai lidar com posição aqui dentro? Justamente, position, né? Então, position, tá? Então, eu criei uma tabela e coloquei position aqui dentro. Igual. E aí, eu vou criar a tabela aqui, né? Eu vou falar para ele assim, ó, eu quero que você transicione a position dessa parte para uma posição. E qual posição? Bom, a posição dessa aqui, final, né? Então, vai ser pasta, ponto, final, ponto, position. Então, vamos recapitular aqui o que eu fiz. Eu vou tirar um pouquinho de zoom para a gente conseguir ver melhor. Então, eu criei uma variável transição e essa transição recebe o quê? Twin Service, né? O serviço do Roblox. Create. E eu vou criar um novo Twin Service. Mas criar com o quê? Bom, eu vou passar para ele a nova parte, que é essas partes cinzas que eu tô criando. Eu vou passar para esse Twin Service, o novo Twin Info, né? Que é o que diz quanto tempo essa animação vai durar. E aqui dentro de uma tabela, isso é muito importante, se vocês esquecerem da tabela não vai funcionar, eu vou colocar qual propriedade eu quero transicionar e qual vai ser o valor final dela, tá? Que no caso é a posição pasta.final.position, que é a posição da peça vermelha, tá? Bom, se eu der play aqui, então funciona, Dev? Não, olha só, não vai funcionar. Ele vai continuar criando as partes aqui, mas nada mais acontece. Por que isso? Ah, mas você já criou? Sim, eu criei. Só que tem uma... Para essa transição funcionar, transição, ponto, 2 pontos na verdade, play. Eu tenho que dar play nessa transição, tá? Então a partir do momento que eu der play nessa transição, agora eu vou dar o teste aqui. E observe, olha só, olha que legal. Elas saem daqui e vão até a posição final. Mas e se eu mudar, por exemplo, a azul, ó, elas vão começar a sair de lá da azul e vir pra cá. Se eu pegar a final e mudar ela de lugar, colocar ela pra cá, ó, elas começam a ir pra cá. Tá vendo? Bom, tem uma outra questão aqui, é o seguinte, ó. Tem um evento que essa transição vai transmitir pra gente, que é o completed. Que é o que? É quando ela termina de fazer o twin, tá? Então, quando essa transição terminar de fazer o twin, ou seja, quando ela chegar na parte vermelha, no final, eu quero que conecte com function end, ou seja, eu criei uma função aqui dentro, né? Tem que ser assim. E eu quero que ela faça o quê? Bom, nova parte destroy, tá? Então, eu vou destruir a parte assim que ela chegar no destino dela, tá? Então, vamos aqui mais uma vez verificar se tá dando certo. Ó, foi, chegou no destino, olha só, ela tá sendo deletada, tá? Então, basicamente é isso que o Twin faz, mas tem muita coisa a mais, porque ele não simplesmente pode fazer isso com posição, tá? Eu posso fazer isso com muitas coisas dentro do Roblox, como, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa tabela aqui, vou recortar ela, tá? E vou colocar ela aqui dentro, tá? Aqui, tá? E vou dar o nome para ela de tabela. Tabela de informação. Tabela info, tá? Que seja. Tabela info vai receber isso aqui. Bom, é interessante que a gente não precisa só utilizar isso para posição. A gente pode fazer o seguinte, ó, coloca uma vírgula aqui no final e agora, além da posição,
eu quero mudar a cor dessa parte aqui, ou seja, essa propriedade color. Tá, mas você quer mudar o que necessariamente? Bom, eu quero que o color dessa parte, tá, ele saia do que ele tá, que no caso é o cinza, e eu quero que ele vá para a cor também da peça pasta final.color. Ou seja, eu quero que ele saia daqui do azul cinza e conforme o tempo vai passando, ela vai chegando na cor vermelha, tá? Eu também consigo fazer isso. E tá, mas daí você tirou essa tabela daqui. Sim, daí o que eu faço? Eu pego aqui o nome dessa minha tabela e coloco aqui no final, tá? Pessoal, para quem está acompanhando até aqui, eu queria também pedir para vocês se inscreverem, darem um like aqui no vídeo, e também eu queria avisar vocês que eu tô lançando um Patreon, tá? Então todos esses códigos do meu canal vão estar lá disponibilizados para vocês no Patreon, o link aqui na descrição. Bom, voltando ao vídeo então, coloquei tabela info aqui e agora... Opa, eu dei play, não é play. Deixa eu só voltar aqui. É run, porque eu tô fazendo tudo isso no server, então não precisa play, só run. Então, se a gente vem aqui agora, a gente percebe, ó, as partes vão sair daqui, olha só que legal. Elas saem de cinza e vão ficando vermelhas e chegam lá e são deletadas. Olha só que massa, gente. Isso é muito legal. Bom, e eu só consigo fazer isso então com posição e com cor? Não, vocês conseguem fazer isso com qualquer coisa. Por exemplo, além de posição e cor, eu quero size, ou seja, com tamanho. E o que ela vai transicionar para qual tamanho? Bom, eu quero que ela transicione para o tamanho. Por exemplo, ó, se eu pegar essa parte final e aumentar ela, deixar ela grandona assim. E aí eu quero que essas partes cinzas que estão sendo criadas, elas partam daquele tamaninho que elas nascem, né, daquele tamanho, e vão para o tamanho dessa final aqui também, tá? Final.size. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha em como que isso acontece. Olha, prestem bem atenção que legal. Agora elas vão nascer aqui e olha só. Além de mudar de cor e de posição, elas também vão mudando o tamanho delas, tá? Então o Twin Service ele é bem útil pra gente para várias coisas. Bom, e se eu quiser, por exemplo, eu não sei, se eu quero usar rotação, também consigo, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha parte de início aqui, porque eu só tô usando a última ali como referência, mas eu vou usar de início agora. Eu vou rotacionar ela assim, ó. Deixar ela em pé, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que o C-frame, ou seja, né, o que lida com posição e rotação do meu objeto, tá? Ele seja igual. Opa, na verdade, nem eu falei, eu errei. Senão ele vai pro mesmo lugar. Eu vou ter que rodar esse aqui. É bom que vocês, né, eu mostro o erro aí também pra vocês, ó. Então eu vou rodar esse aqui. Então o C-frame dessa minha parte que eu tô criando vai receber pasta.final.cframe, tá? Nesse caso eu posso tirar o position, porque o position não vai fazer muita diferença nesse caso, porque eu já tô... O C-frame ele também é posição, ele é posição e rotação, tá? Então o que vai acontecer? As partes vão ser criadas aqui e elas vão aos poucos vindo pra cá, e além de crescer, elas vão também rotacionar, tá? Olha só que massa que vai acontecer. Elas vão sair daqui retinhas daquele jeito, e olha só, elas vão rotacionando. Olha só que massa, muito legal, né? Olha só. Bom, então basicamente é isso, lembrando que esse código vai estar completo lá no Patreon, tá? Então para vocês, se vocês assinarem lá no plano mensal mais básico, vocês ganham acesso não a esse, mas a todos os arquivos a partir de hoje que eu fizer aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até a próxima.